Em novembro de 2025, uma cientista chamada Martha Cewillo abriu os dados do James Webb no seu computador e ficou parada, sem falar, por um tempo que os colegas ao redor notaram. O que ela estava vendo na tela não deveria estar ali, não naquele lugar, não naquelas condições. E a implicação daqueles dados, se estivesse correta, significava que tudo o que sabemos sobre como a vida surgiu na Terra pode estar errado, não incompleto, errado. O que ela encontrou estava congelado, suspenso em torno de uma estrela que ainda nem terminou de nascer e estava a 160 mil anos-luz de distância em outra galáxia. Essa é a história do que o James Webb está encontrando nos berçários de estrelas e porque cada descoberta está puxando o chão debaixo de uma certeza que carregamos há décadas. Para entender o que Martha Cewillo viu, você precisa entender primeiro onde ela estava olhando. Existe uma região do cosmo chamada nebulosa. São nuvens colossais de gás e poeira, frias como o espaço profundo, escuras como tinta, e podem se estender por centenas de anos-luz em todas as direções. É dentro dessas nuvens que as estrelas nascem. A gravidade vai comprimindo o gás lentamente, por milhões de anos, até que o núcleo aquece o suficiente para acender. Uma nova estrela pisca no cosmos. Esse processo, em teoria, é bem compreendido. O problema é que nunca conseguimos realmente vê-lo acontecer. Porque a poeira que forma essas nebulosas é uma barreira perfeita. Ela bloqueia toda a luz visível com a eficiência de vários anos-luz de parede sólida. Os telescópios anteriores apontavam para esses berçários e enxergavam nada. O caos estava acontecendo, as estrelas estavam nascendo e nós éramos cegos para isso. O James Webb foi construído para acabar com essa cegueira. Ele enxerga em infravermelho, um comprimento de onda que atravessa a poeira como se ela não existisse. E quando ele apontou seus instrumentos para esses berçários, o que apareceu nas telas deixou os astrônomos em silêncio. Estrelas que eram completamente invisíveis para qualquer instrumento anterior surgiram de repente. Embriões estelares envoltos em cascatas de gás. Jatos de energia cortando a névoa em todas as direções. Estruturas que ninguém tinha visto antes, porque ninguém tinha conseguido olhar antes. E a cada nova imagem, os pesquisadores repetiam a mesma frase: aprendemos algo novo e inesperado. Mas as imagens foram apenas o começo. O que estava escondido dentro desses berçários era muito mais perturbador do que qualquer forma ou estrutura. Era química. Suspensa ao redor dessas estrelas recém-nascidas, o Webb detectou gelo. Não o gelo comum que conhecemos. Gelo cósmico. Camadas de moléculas congeladas depositadas sobre grãos de poeira tão minúsculos que milhões deles caberiam na espessura de um único fio de cabelo. Em maio de 2025, os cientistas confirmaram algo que tentavam provar há décadas. Ao redor de uma estrela jovem semelhante ao nosso Sol, o Webb detectou gelo de água cristalino. Não traços, não ambiguidades. A cientista Chen Shi, da Universidade Johns Hopkins, foi direta. O Webb detectou, sem margem de dúvida, não apenas gelo de água, mas gelo de água cristalino. O mesmo tipo encontrado nos anéis de Saturno. O mesmo tipo encontrado no núcleo dos cometas. Por que isso importa? Porque a teoria mais aceita sobre a origem da água na Terra diz que ela não brotou do interior do planeta. Chegou de fora, empacotada dentro de cometas e asteroides que bombardearam a Terra jovem por milhões de anos. Esses projéteis gelados eram cápsulas de entrega, mas sempre havia uma pergunta sem resposta. De onde vieram esses cometas? Como se formou esse gelo? Agora o Webb está mostrando que ele se forma exatamente aqui, nestas regiões frias e escuras ao redor de estrelas nascentes, onde grãos de poeira
acumulam capas de gelo como cristais crescendo numa janela de inverno durante uma tempestade. A água dos nossos oceanos pode ter começado como esses grãozinhos invisíveis flutuando numa nebulosa há 4 bilhões e meio de anos. Isso já seria suficiente para reescrever os livros. Mas aí, Martha Cewillo abriu os dados. Ela não estava olhando para uma estrela jovem na nossa galáxia. Estava olhando para uma região chamada Grande Nuvem de Magalhães. Uma galáxia vizinha a 160 mil anos-luz de distância. Uma galáxia mais pobre em metais do que a nossa, formada em condições muito mais primitivas, parecidas com as do universo jovem. E ao redor de uma protostrela, chamada esse T6, ainda em formação dentro dessa galáxia distante, o Webb detectou moléculas orgânicas complexas, compostos de carbono com mais de 6 átomos, ácido acético, moléculas relacionadas a açúcares precursoras do RNA. Os pesquisadores chamaram de sementes da vida. Pare um segundo. Ácido acético. Precursores de RNA em outra galáxia, em condições que a ciência classificava como hostis demais para a química complexa. Não encontrados em laboratório, não simulados em computador, detectados pelo Webb em tempo real, ao redor de uma estrela que ainda não terminou de nascer. E aqui entra o detalhe que fez Martha Cewillo parar em frente ao computador. Essas moléculas não deveriam estar ali. A Grande Nuvem de Magalhães tem uma composição química radicalmente diferente da nossa galáxia. Menos metais, menos elementos pesados, condições mais severas. Pela lógica que guiava a astroquímica por décadas, esse ambiente deveria inibir a formação de moléculas orgânicas complexas. Era o que os modelos previam. Era o que os astrônomos esperavam confirmar. Mas o Webb não confirmou os modelos. Ele os contradisse. Aquelas moléculas estavam lá de qualquer forma, formando-se no gelo ao redor de uma estrela nascente, como se as condições adversas não fossem um obstáculo, mas apenas um detalhe irrelevante. O que isso diz sobre a vida? Se os ingredientes da vida se formam espontaneamente em gelo, ao redor de estrelas nascentes, em galáxias com composição química completamente diferente da nossa, então esses ingredientes podem não ser uma raridade local. Podem ser um produto padrão do cosmos, algo que o universo fabrica automaticamente, em escala massiva, cada vez que uma nova estrela começa a existir. E existem estimativas de que algo entre 200 e 400 bilhões de estrelas habitam apenas a Via Láctea. Cada uma delas com um berçário. Cada berçário potencialmente cheio desse gelo cheio dessas moléculas. Mas o Webb ainda não havia terminado de surpreender, porque enquanto vasculhava esses berçários, ele resolveu um mistério e abriu outro. Por muito tempo, os astrônomos assumiam que estrelas jovens em galáxias pobres em metais se formariam de modo caótico, fundamentalmente diferente das estrelas nascendo na nossa galáxia. Era uma suposição lógica. Menos material, menos complexidade, processo diferente. Quando o Webb apontou seus instrumentos para um berçário estelar na mesma Grande Nuvem de Magalhães, os pesquisadores esperavam encontrar estrelas massivas já formadas na fase adulta de sua existência. O que encontraram foram protostelas, bebês estelares ainda envoltos em gás e poeira, ainda acumulando massa, nascendo da mesma forma que as estrelas nascem aqui. O próprio cientista que liderou a pesquisa admitiu. Esperávamos outra coisa. Encontramos isso. É um resultado inesperado. E o inesperado, aqui, tem peso específico. Se estrelas nascem da mesma forma, em galáxias quimicamente diferentes, e se o gelo ao redor dessas estrelas carrega os mesmos ingredientes da vida independente do ambiente, então o processo que gerou a vida na Terra
pode não ser um privilégio exclusivo do nosso endereço cósmico. Pode ser um mecanismo que o universo executa repetidamente, como uma receita que funciona em qualquer cozinha, com qualquer fogão, em qualquer país. Isso não responde se existe vida em outros lugares, mas muda a pergunta. Por décadas, a questão era: as condições que permitiram a vida surgirem na Terra são possíveis em outro lugar? Agora a pergunta virou outra, mais incômoda, mais difícil de ignorar. Se os ingredientes se formam espontaneamente, se o processo é universal, se o gelo que carrega as sementes da vida existe em berçários por toda a galáxia, qual seria a razão para a vida não ter surgido em outros lugares também? Nós ainda não sabemos a resposta. Mas a ciência mudou de direção, e foi o Webb que virou o volante. O átomo de carbono dentro do seu corpo passou por uma jornada de bilhões de anos para chegar onde está. Nasceu dentro de uma estrela que morreu muito antes do nosso Sol existir. Viajou pelo espaço, congelou num grão de poeira, chegou à Terra embalado dentro de um cometa, integrou-se a moléculas. Essas moléculas formaram as primeiras células. E agora, você está aqui, consumindo esse vídeo, usando esse átomo para pensar sobre sua própria origem. O Webb não está apenas estudando o universo, ele está nos devolvendo nossa história. E essa história é muito mais velha, muito mais espalhada e muito menos solitária do que achávamos. O universo não criou a vida uma vez, por acidente, num canto esquecido. Ele pode ter estado tentando o tempo todo. Você chegou até aqui. Então me conta, o que muda mais para você nessa história? Saber que os ingredientes da vida estão em outra galáxia ou descobrir que o processo é o mesmo em qualquer lugar do cosmos? Deixa nos comentários. E se esse tipo de resposta que levanta novas perguntas é o que você busca, dá o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo para alguém que ainda acha que estamos sozinhos. Até a próxima fronteira.